Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de história. Mas é daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Fala pessoal, voltamos aqui, Professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de história. E hoje nós vamos falar a respeito da introdução às civilizações. Já tinha um tempo que nós tínhamos parado, né, de gravar nossas aulas, mas hoje, graças a Deus, nós conseguimos aí retornar novamente para nós estarmos fazendo a gravação da aula. Tudo bem? Deixa eu só compartilhar minha tela, ver se está tudo ok. Pronto, tela compartilhada. Então vamos para a nossa aula de história. Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito da introdução às civilizações antigas, certo? Então, nós vamos falar a respeito de algumas civilizações, certo? Lembrando que nós estamos aí trabalhando, né, após a Revolução Agrícola, certo? E nós também podemos chamar de Revolução que? Fala para mim aí. É exatamente isso, Revolução Neolítica, né? Então, é, como é que surgiu as primeiras civilizações? Então vamos ver aqui como que surgiram as primeiras civilizações. Vamos lá. Pessoal, a complexidade não é espontânea. O que que significa isso? Então, como é que vai surgir as primeiras civilizações? Então, olha só. A gente viu que a agricultura ela foi uma revolução, né? Por isso que nós chamamos de revolução agrícola, certo? E essa revolução agrícola, o homem, depois que ele sai do seu período que ele ficava andando de um lugar para o outro, se movimentando, né, o período nômade que nós chamamos na história, o homem ele se tornou sedentário. E aí quando o homem ele se torna sedentário, ele começa a descobrir a agricultura, então ele começa a plantar. E aí essa agricultura vai se consolidar, certo? Então essa agricultura ela vai ser consolidada, certo? E com isso, pessoal, o que que vai acontecer? Com isso vai sobrar comida, certo? Vai sobrar comida. E aí o homem ele não vai ser mais somente agricultor. O homem ele vai começar a descobrir outras funções para ele. Ele vai começar a trabalhar com ferro, ele vai começar a trabalhar com madeira, certo? Então, tudo isso daí se deu-se por meio da agricultura. Então, o homem, depois que ele deixa a agricultura, ele vai para outras funções, certo? A, as primeiras sociedades complexas não surgiram do nada. Elas são o resultado direto de uma transformação econômica e demográfica que exigiu novas formas de gestão. E por conta disso, pessoal, por conta disso, o que, que vai acontecer? Por conta disso, como o homem agora ele não é mais somente agricultor, ele tem outras funções, o homem vai começar a fazer o que? A administração da população. Né? Vão se criar aí as hierarquias, vão se criar as lideranças, os governos. Então, nós vamos ver tudo isso na aula de hoje. Tudo bem? Vamos lá. Então, olha só, o motor da mudança foi a Revolução Neolítica, que nós também chamamos de Revolução Agrícola, né? Então, a produção agrícola, ela permitiu a fixação da população. Então, nós aprendemos isso na nossa aula presencial, né? Que o homem, depois que ele sai do nomandismo, né? Daquela ideia que ele ficava se movimentando porque acabava o alimento. Então, o que que vai acontecer? O homem ele vai ser sedentário, ele vai fixar uma residência em determinado local, mas não é qualquer local, né? Nós vimos que o homem ele começou a fixar a sua residência próximo dos rios. Então, isso é uma informação importante, certo? Para a sua prova. O homem, ele vai fixar a sua residência, as primeiras cidades, as primeiras civilizações
vão surgir próximo dos rios, certo? Então vamos lá. O crescimento demográfico, mais pessoas vivendo no mesmo espaço. Então o que que vai acontecer, pessoal? Muitas pessoas vão começar a migrar, certo, para essas regiões. É, nem todos precisavam produzir alimento. Então, como nem todos precisavam produzir alimento, houve-se a necessidade do homem aprender novas funções, né? Aprender novos trabalhos, novos cargos, justamente porque ele precisava desenvolver esse processo aí dentro é, na sua função aqui, né? Então, a necessidade de organizar a vida urbana cria o Estado. Então, por conta disso, pessoal, por conta disso, houve essa necessidade aí do homem aprender novas funções, aprender a administrar, e por conta disso aí, a vida urbana começou-se a se organizar, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. O que define uma civilização? O que, que vai definir a civilização? Então, são esses 6 itens aqui que eu coloquei que vai definir a civilização. Primeiro, a presença de cidades, né? Ou seja, urbanização. Então, as cidades começaram a se urbanizar. Segundo, a centralização do poder, ou seja, vai ter um líder, né? Então, vai ter um governador, uma pessoa que vai estar mandando. Que mais, professor Germano? Fala para mim aí. Nós vamos ter a estratificação social, ou seja, a hierarquia social, né? Nós vamos ter o rei, né? Nós vamos ter ali o clero, nós vamos ter ali o povo, então tudo dentro da sua função. O que mais, professor Germano, que nós vamos ter? Nós vamos ter divisão do trabalho, ou seja, as pessoas vão começar a se especializar em uma função. Algumas pessoas vão começar a trabalhar com porcelana, outras pessoas vão começar a trabalhar com madeira, outras pessoas vão começar a trabalhar com ferro, então eles vão se especializar nessas áreas, né? É, Porcelana, madeira, ferro e etc. O que mais, professor Germano, que vai definir aí a civilização, o sistema religioso, né? Então, o homem ele vai começar a organizar suas crenças, ele vai começar a organizar aí o seu sistema religioso. E também uma sociedade, o que vai definir uma sociedade é a escrita, certo? Como nós vimos que a escrita é a divisão da pré-história para a história propriamente dita. Só que tem um detalhe aqui que eu quero que vocês prestem atenção, com relação ao termo civilização. Nós usamos esse termo dentro da história, civilização, como um termo técnico, certo? Para falar a respeito desse processo de civilização. Porém, esse termo também ele é muitas das vezes utilizado de forma errada, né? Para mostrar a questão de superioridade cultural. Nós já trabalhamos isso dentro das ciências humanas sociais aplicadas, né? Onde eu também ministro aula para vocês. Então, tome cuidado com esse termo civilização. Dependendo da onde está sendo empregado, ele vai sofrer aí mudanças de significado, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Então, a escrita é o fim da pré-história. Então a pré-história aqui, como eu coloquei aqui, ó, não tinha, né, não tinha nada escrito, mas porém tinha as pinturas rupestres, né, que nós já aprendemos aí, certo? E aí, com a escrita, pessoal, propriamente se inicia aí a história. Com a escrita nós vamos ver alguns registros, né, dessas escritas, registros administrativos, controles jurídicos, textos bíblicos, certo? Então, para a sua prova, a escrita é o marco que inicia a história propriamente dita. Então, anote isso daqui, que isso daqui é muito importante para a sua prova. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, as primeiras civilizações, elas vão surgir próximo aos rios, né? Então, isso aqui é uma coisa importante que você deve saber,
que as primeiras civilizações, né, elas vão surgir próximo dos rios. Por exemplo, né, aqui são os rios Tigre, rio Eufrates, né, o rio Nilo, certo? Então todas essas sociedades elas vão surgir próximo desses rios, certo? Por quê? Porque elas vão depender do rio, né, para justamente para a agricultura. Então por isso que os rios vão ser importantes para essas sociedades. Tudo bem? Vamos lá. Que mais? Então, olha aí, ó. Também, pessoal, tomar cuidado aí, ó, que não vai ser somente naquela região, né? Nós vamos ter também o Extremo Oriente, que nós vamos ter aí, ó, a Índia, a China, certo? Que vão surgir também essas sociedades também ao redor desses rios, o Rio Amarelo lá na China, né? E o Rio Hindu na Índia. Então, também são sociedades aí que irão surgir próximo dos rios. Vamos lá. Pessoal, tem um termo que é bem interessante aqui nós falarmos, né? É a questão da Eurásia, certo? Professor Germano, o que que é Eurásia, professor Germano? Me explica aí. Pessoal, a nossa história, como eu já falei para vocês, né? Lá nas primeiras aulas, nossas primeiras aulas, a nossa história, ela é uma história eurocêntrica. Muitas das vezes nós só achamos que foi primeiro desenvolvida a Europa. Só que não, pessoal, certo? Como nós estamos vendo aqui, a África também se desenvolveu ao mesmo tempo, as Américas, né, se desenvolveram também ao mesmo tempo. Então, nós utilizamos esse termo dentro da história Eurásia justamente para quebrar esse paradigma eurocêntrico, né? Aonde tem se falado aí dessa visão eurocêntrica, dizendo que somente se desenvolveu as coisas na Europa, certo? Então, nós utilizamos esse termo Eurásia, justamente para mostrar essa quebra, que não foi somente na Europa, mas também foi em outras localidades. Tudo bem, pessoal? Anote esse termo, Eurásia, que esse termo ele vai cair na sua prova. O que que é a Eurásia? Né? Então, a Eurásia é a mistura aí, ou é a junção de Europa com Ásia, né? Então, esse é um termo bem técnico aí dentro da história. Então, aqui um resumo que pode cair na minha prova, professor Germano. Fala para mim aí. Opa, vou falar sim. Então, entender o conceito aí, ó, de civilização, certo? Que é uma sociedade urbana e complexa. E tomar cuidado com aquele termo de julgamento de valor, né? Entender também aqui, ó, a relação direta entre a agricultura e o excedente e cidades, né? De forma geográfica, entender que alguns rios vão ter um papel fundamental. Rio Nilo, Rio Tigres, Rio Eufrates, Rio Hindu, Rio Amarelo, né? Aonde esses rios aí eles vão de alguma forma ser importante para algumas sociedades. Também entender essa divisão aí, a divisão da escrita, né, entre pré-história e história, quando é que finaliza, quando é que acaba a pré-história, quando é que se inicia, quase não sai, né? Quando é que se inicia a história, certo? E a visão crítica, evitar interpretações eurocêntricas, por isso que nós utilizamos aquele termo Eurásia, né? Justamente para evitar algumas visões e interpretações eurocêntricas. Tudo bem, pessoal? Até aqui. Então vamos lá. Então, pessoal, eu preciso entender que essas primeiras civilizações antigas, né, elas são o resultado aí da consolidação da agricultura, organização política e urbanização, certo? Esse processo ocorreu em diferentes regiões e tempos, provando que a complexidade social é uma conquista compartilhada da humanidade. Pessoal, a gente precisa entender que é, não surgiu somente na Europa, certo? Mas surgiu também em outras localidades. Tudo bem, pessoal? Até aqui. Então, pessoal,
Essa aqui foi a introdução da nossa aula sobre as civilizações, certo? Então, nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Fui!